é uma convidada. Ela está há 18 anos a praticar o yoga. Então, ela vai nos deixar aqui informações. Bem-vindos a mais um episódio da Mastery Talks. Como sempre, a Mastery Talks está preocupada em trazer dicas para a saúde, para o bem-estar, para agregar valor aos moçambicanos. Hoje trazemos um tópico aqui muito interessante. Há uns anos atrás não tínhamos estúdios, não tínhamos informações para praticantes de yoga, ou seja, pessoas que estavam interessadas em participar e praticar o yoga. Temos aqui a Cristina Dionísio, é uma convidada, estamos gratos por ela estar aqui. Ela está há 18 anos a praticar o yoga, então ela vai nos deixar aqui informações. Eu sei que em Moçambique há muita gente que procura por estes tópicos e por falta de informação, a gente nunca consegue chegar ao sítio certo ou à informação correta. A Mastery Talk está aqui para isto mesmo, é chamar profissionais, pessoas que têm certo conhecimento em algumas áreas, para poder deixar aqui uma informação, para as pessoas poderem praticar e poderem agregar valor às suas vidas. Para dizer que o nosso presidente, Joaquim Chissano, há uns anos atrás, se não me engano, se não me falha a memória, já tinha implementado o yoga em Moçambique. Então já há historial de que Moçambique já praticou o yoga. E hoje a gente vê que a sociedade procura informações sobre o yoga, tem curiosidade, mas não tem informação. Então temos aqui a Cristina Dionísio, ela que vai nos deixar aqui umas dicas. Ninguém é expert em tudo. Então vamos aqui trocar umas ideias, uma conversa natural como sempre. E pessoal, fiquem atentos, é uma conversa de muito valor. Cristina, muito obrigado por estares aqui. Aliás, muito obrigado por nos deixares estar no teu estúdio. É um prazer. Cristina, eu gostaria de perceber uma coisa. Como é que a Cristina começou a investigar ou a pesquisar e a praticar o yoga? Como é que isto tudo começou? Qual foi o interesse? Bem, antes de mais, obrigada por me teres descoberto e obrigada por esta entrevista. Como é que surgiu o interesse? Eu desde criança sempre ouvi falar de yoga através da minha mãe. Nunca havia praticar, mas tinha livros de yoga em casa, que achava muito estranhos, porque eram senhores de cuecas, como eu dizia, a fazerem posições esquisitas. E então achava assim esquisito e ouvia falar de yoga como sendo uma prática que trazia muita felicidade. Ok. Mas passou sem eu nunca ter praticado, sem nunca ter visto a minha mãe a praticar, ou nem vi ninguém a praticar, porque mesmo em Portugal o yoga veio há pouco tempo, há poucos anos, que começou a ser implementado, não é? Já havia certamente, mas não era como agora, uma informação de massas. Agora temos muita coisa, muitos estudos em Portugal, aqui menos. E então eu comecei a praticar quando eu tinha 30 anos, praticamente, portanto há 18 anos atrás. Ok. E comecei a praticar porque estava numa situação complicada com asma, portanto tinha muita asma, a minha vida estava a deixar de ser funcional por ter muita asma. E depois de consultar vários médicos, a solução passava por tomar muita medicação com cortisona. Eu sempre fui saudável, relativamente saudável. Sabia que a cortisona era uma coisa que eu não queria tomar e não queria tomar medicamentos para o resto da minha vida. Para quem não sabe o que é cortisona, é qualquer tipo de medicamento que tem o esteroide. Exatamente. Ok.
E então eu não queria tomar medicamentos nenhuns. E procurei alternativas que me pudessem ajudar na cura da asma ou pelo menos a voltar a ter uma vida normal. Eu comecei a ter asma na minha adolescência, portanto não era uma condição de criança, era uma condição que veio com a minha vida. E nisto havia duas soluções que me diziam, que me propunham: yoga e natação. Natação eu não gostava. E acabei procurando yoga. Havia na altura um professor que era meu amigo e, portanto, eu considerava que era uma pessoa normal, não era aquele estereótipo que eu tinha do senhor indiano com as cuecas esquisito. Aquelas tradições lá de 3.000 anos atrás. Sim, e mesmo, talvez não há tantos, mas mais recentemente na Índia, diferente. Mas não é necessário. Não é necessário estar vestido de cuecas. Não é necessário estar vestido de cuecas. Pronto. E então este meu amigo estava a começar na sua jornada como professor e precisava também de ter alguns alunos como cobaias. Ok. E assim eu juntei-me a umas aulas com amigos, onde eu me sentia bem, onde eu me sentia num espaço normal, que eu considerava normal, sem essa coisa esquisita das cuecas. Das cuecas. E nisto comecei a praticar e percebi que não sabia respirar. Percebi que eu não entrava na minha respiração, não me conectava com a respiração. Não era uma respiração consciente. Não, nunca na vida tinha tido consciência sequer de que respirava, não é? Ok. E então, naturalmente, que até na ginástica e no desporto eu tinha limitações porque eu não me ligava bem à respiração. E comecei a aprender, portanto, o desafio, mais do que fazer poses esquisitas, que não era difícil para mim porque eu tinha muita flexibilidade, era respirar. E o respirar trazia-me consciência de mim própria, trazia-me presença, trazia-me ao fundo de mim própria, que eu não gostava muito, não é? E portanto fugia de fininho, sempre a querer era fazer coisas e posições esquisitas e pinos e cambalhotas, e era o que eu queria, era brincar ali. Mas fui entrando devagarinho, mas como quase toda a gente começa nesta prática, fui pela parte física. Fui pela parte física com uma promessa de que me ia melhorar a minha asma. Ela de facto começou a melhorar passado uns meses, quando eu também mudei a minha alimentação, tirando todos os laticínios, sugestão do meu professor. Comecei a ter uma alimentação que não era má a minha, era relativamente boa, mas ainda mais consciente, uma alimentação mais consciente, mais dentro daquilo que o corpo me pedia. O yoga tem disto. Eu leio sobre o yoga, vai fazer 10, 11 anos. E eu percebi uma coisa. O yoga tem aquele poder de trazer a pessoa para a sua verdadeira essência. Sim. Porquê? Porque as pessoas estão a viver quase uma vida distraída. Como aqui disseste. É verdade. Não te dava muito gosto de estar a fazer a respiração consciente, então querias sempre fugir para aquela versão antiga. Como nós sempre fugimos das coisas que nos magoam, que não queremos enfrentar, não é? E de facto o yoga é uma prática de autoconhecimento muito grande e demora anos até conseguirmos aprofundar, e muitas vezes há pessoas que desistem. Eu própria desisti algumas vezes porque não queria conectar-me com partes de mim que me doíam. E estas partes de mim tinham a ver com uma situação que me tinha acontecido na vida, que era relativamente recente, que foi o suicídio da minha mãe. Minha mãe que me tinha dito durante a minha existência, que eu me lembrava dela dizer: o yoga foi, quando eu pratiquei yoga, foi o único momento da minha vida em que eu me senti feliz. E acabou como acabou, vivendo uma grande depressão. Hoje em dia eu penso que se ela tivesse conseguido manter esta prática, talvez isto não tivesse acontecido, e então eu estava muito perdida na minha vida, não é? Com uma depressão grande, não de cama, porque há muita gente que vive em depressão funcional, não é? Nós conseguimos ir trabalhar. Só não estavas desorientada? Desorientada, perdida na vida, estava perdida. Não deixando de ir trabalhar, não deixando de ter a minha casa, não deixando de ter os meus amigos, mas no fundo acabava por viver como muitos de nós vivemos, numa fachada, não é? Numa farsa.
que não era verdadeira. Ou isolamos, ou criamos uma capa falsa. Uma persona, não é? Isto é pior. É pior. Os suicídios geram daí. Sim. Porque o avatar... Desconectar. O avatar, que somos nós, não está a jogar com a nossa essência. Exato. O nosso cérebro não está a aceitar aquela realidade que nós estamos a mostrar às pessoas. E é isto que o yoga traz, união entre o nosso interior e o exterior. Ou seja, nós deixamos de usar personas e vamos nos conectando cada vez mais com a nossa essência. E ao sermos verdadeiros, não estamos separados, estamos integrados. E também é uma união entre o nosso consciente, que vive na cabeça, não é, no cérebro, e o nosso subconsciente, que vive no corpo. É aqui onde nós alojamos. É o mais poderoso. Todo o trauma. É aqui onde nós alojamos coisas boas e más. Sim. É o subconsciente. E então, através do yoga, através da respiração, nós unimos o subconsciente e o consciente no momento presente. E passamos a viver no presente, conectados com a nossa realidade. E daí vem um encontro natural com o nosso propósito de vida. Tudo começa a alinhar. Tudo começa a alinhar. É isso que as pessoas dizem de vez em quando, sem saberem exatamente como o que é. Estou alinhada com o universo, ou estou alinhado com o universo. Tudo corre bem. Tudo corre bem. Porque há uma união entre nós, como pessoa, e com todos os outros. E esta união traz-nos o sentimento de segurança, de pertença, não é? Sim. Que é o que todos queremos, é sentir que pertencemos. Traz o sentimento de comunidade, que é uma coisa que se tem perdido na nossa sociedade atual. Está tudo distorcido. Geral. Está. E o yoga traz-nos isto. E muitas vezes as pessoas perguntam se eu tenho uma vida diferente delas. Não tenho. Eu tenho os pés bem assentes nesta terra, porque nós somos seres espirituais a viver uma existência terrena, material. Experiência humana. Claro, e somos da terra. E como é que a Cristina, depois deste sucedido, que pronto, faz parte da vida, eu também perdi o meu pai, e sei que nós todos estamos numa jornada em que até um certo ponto temos que partir. Mas depois desta situação, quando começaste a praticar o yoga, quais foram as primeiras coisas que começaste a notar em termos de alinhamento, a tua mente, como estavas desnorteada? Como é que isto foi? O yoga começou a encaixar as coisas no lugar? Foi um processo? Foi um processo que durou muitos anos e ainda dura. Na primeira fase, quando eu me deixei, quando eu aceitei, quando eu comecei a aceitar a respiração, quando eu comecei a aceitar fechar os olhos, quando eu comecei a entrar, o que começou a acontecer foi que muitas vezes eu nas aulas chorava, comecei a libertar, não é? O meu corpo começou a libertar trauma, começou a libertar energia estagnada que tinha ficado ali. E comecei também a ser mais verdadeira comigo, no sentido em que deixei de estar com pessoas que não me diziam tanto, mas com quem eu estava porque achava que tinha que estar. Sim. Comecei a ter mais tempo, a dedicar mais tempo a mim. Comecei a ter relações menos tóxicas com os outros, a procurar relações o yoga, mais saudáveis. As consequências da prática do yoga começaram a filtrar, podemos dizer, eventos, companhias, situações tóxicos, é isto? Certo. Tu começas a libertar toxinas através do corpo, mas começas a libertar também tudo o que são toxinas da mente, das emoções, através da prática do yoga. E a prática do yoga não é só quando estás no tapete, há uma prática que é mais importante, que é além do tapete. Ou seja, nós no tapete aprendemos muita coisa e é uma das perguntas mais frequentes que me fazem. Qual? Como é que eu trago, principalmente depois de retiros, onde as pessoas emergiram numa forma de estar que gostaram, sentem-se bem, sentem relaxamento puro e depois dizem: como é que eu levo isto para a minha vida do dia-a-dia? Agora vou para o meu serviço e começo o dia-a-dia e é a família, é o stress, é o carro, é o trânsito, é as compras e a empregada. Como é que eu faço? E a falta de dinheiro, não é? Que também é uma situação. O que é que eu faço agora?
E a prática fora do tapete, para mim, é das mais importantes e é a que eu mais promovo, que é todos os dias tirares um bocadinho para ti, respirares, aprenderes a ter uma prática tua, só tua, que não é aquela que não é aquela prática que tu procuras quando vens 2 vezes por semana à aula. Sim. Não é? É todos os dias. Fechar os olhos um pouco, tomar consciência da respiração, começar a tomar consciência de coisas que te fazem bem, tomar um banho bom, tomar um chá, ter uma conversa nutritiva, formas de nutrição que vão além da comida, não é? É interessante o que a Cristina está a dizer, porque nos dias de hoje é triste. Não digo que as redes sociais não ajudem, mas está também a trazer muitas maneiras de pensar que não estão a ajudar a sociedade. A gente vê gente com ansiedade, pânico, depressão, suicídios, e as pessoas não estão a perceber como é que estão a chegar até esse extremo. Então, o yoga, pela minha análise, eu não sou nenhum expert no yoga, mas consegui perceber que o yoga tem alterado a vida das pessoas. E esta informação é o que faz hoje nós estamos aqui. É para os moçambicanos conseguirem perceber. Nós conseguimos ter informações e melhorar a sociedade. Certo. Há uma coisa que eu vou propor a todos que façam agora nos breves momentos, que é só fechar os olhos. Fechar os olhos um pouco. Quando nós fechamos os olhos, todos estes sensores adormecem e o nosso cérebro deixa de receber milhares de... a mente acalma logo. E agora vamos fazer uma coisa que é notar a respiração natural, sem fazer força, sem fazer esforço, sem tentar controlar. Vamos notar que respiramos, que é uma coisa que fazemos desde que nascemos. Então, só notar a inspiração e a expiração. Notar que a barriga e o peito se movem na inspiração e na expiração. A temperatura do ar que entra e que sai do nariz. Só este momento de conexão, antes de abrir os olhos, qual é a sensação que traz? E não é uma pergunta para ter resposta. Pergunta a cada um, qual é a sensação de respirar conscientemente, notar a respiração, notar o corpo, a posição e depois aí abrir os olhos. Não é? Desacelera a mente. O desaceleramento, não é? A mente fica mais... parece um cavalo. Que foi acalmado, não é? E o que é que acontece quando nós estamos constantemente neste movimento? O mar agitado, quando está muito agitado e está um sol lindo, o que é que acontece aos raios de sol? Vai refletir para vários sítios, não é? Cada onda vai refletir para uma direção diferente. Não há foco. Não há um caminho. No entanto, quando o mar está calmo, quando o corpo está calmo e a mente está calma, o que é que acontece quando o sol incide no mar flat, no mar que está manteiga? Toda aquela luz que é inacreditavelmente forte reflete. Há um caminho, há uma luz. E nós somos luz. Sim. Nós somos luz. Se a nossa luz estiver desfocada, nós estivermos desencontrados, não temos um caminho, não temos um foco. Há uma desconexão grande, não é? Isto causa o quê? Logo, de repente, quando vemos o mar agitado, agitação, desconforto físico, ansiedade, stress, depressão, é normal. Quando já não conseguimos tirar o stress do corpo, começa a vir a depressão, porque vivemos em uma existência que não é boa. O Deepak Chopra e tem aqui o Tony Robbins e esses outros místicos. Eles dizem que isto não é só para pessoas selecionadas, executivos, atletas e empresários, o que for. Todos nós dependemos da mente. O yoga está acessível a todos. A todos. A todos. E hoje em dia temos imensas ferramentas sem custos, através do YouTube,
não é? Podemos fazer aulas sem custo. Sim. Não é tão bom, obviamente, mas na pior das hipóteses existe, se existir a vontade, Podes tentar. existe o caminho, não é? Existe a solução sempre, Sim. há de aparecer. Mas nós podemos tender, está acessível a todos, pobres, ricos, de qualquer raça, de qualquer idade, de qualquer país, não há limites, toda a gente pode fazer. E o engraçado é que as pessoas deixam emoções, deixam traumas e vivem constantemente com esse tipo de stress. Isto é que dispara as doenças. Eu concordo com essa visão. É ou não é? Certo, tenho estudado muito sobre esse assunto, como é que nós geramos doença, nós próprios, e parece um pouco injusto, até podem achar que é, nem encontro a palavra, é injusto eu estar a dizer isto, mas nós criamos as nossas próprias doenças pelo facto de não estarmos ligados a nós próprios. O corpo, durante toda a vida, fala connosco, e o corpo vai falando, e nós vamos varrendo para debaixo do tapete, não é? Ai não, agora dói-me o coração, eu tenho muito stress, mas eu vou continuar nesta vida, vou continuar a ir Camuflar para o o trabalho. problema. Sim, vou tomar uns medicamentos ou vou tomar umas vitaminas, mas eu não vou deixar de fazer esta vida, vou dormir menos para ter mais tempo para trabalhar. Não é? Vou descansar menos, vou comer pior, eu vou fazer tudo, mas parar é que não. E há um dia que o corpo nos diz, agora vais parar, porque eu te vou dar uma doença. Diagnóstico. Para. E primeiro, e nada disto normalmente é radical, vai sendo por etapas, não é? Sim. Vai sendo por etapas. Pior. E nós vamos tendo notícias, não é? E há um dia que o corpo diz, acabou, já não consigo mais, eu não consigo, eu vou dar-te o final notice e agora vais parar. É quando recebemos o diagnóstico de uma doença grave e tudo cai por terra. Tudo cai por terra. E aí nós temos duas hipóteses, ou viramos vítimas, Ou ação. ou olhamos para aquela oportunidade e dizemos, agora vou dar a volta à minha vida, Yeah. não é? Esta foi a minha decisão há uns anos atrás. Eu tive muitas vezes essa, eu posso ir por ali, mas também posso ir por ali. E eu quis ir pelo caminho em que fizesse de mim uma pessoa melhor e que eu não me fosse abaixo. Sim. Custa horrores. É tão mais fácil ter pena de nós próprios, não é? E ficas confortável aí. Normalmente a pessoa quando quer torna-se vítima, ela está confortável. Tá. Porque o esforço para desenvolvimento requer ação. Muita. E a pessoa isola-se. E fica bem, fica confortável ali. Porque alguém há de tomar conta, não é? Alguém há de tomar conta, alguém Sim. há de prover. Mas necessidades. ninguém pode tirar, a única pessoa que pode tirar somos nós mesmos. Certo. Com ajuda, não estou a dizer que isto se faz sozinho, precisei de ajuda, fiz 7 anos de psicoterapia, ao mesmo tempo que também já estava a praticar yoga. E, portanto, hoje em dia não faço psicoterapia e a minha vida ou toda a minha terapia eu faço através da prática de yoga, de meditação. E não yoga como a prática do asana, que é a parte física, mas como uma filosofia de vida que tem vários ramos. Na filosofia do yoga há 8 ramos do yoga, que passa nomeadamente, ou seja, voltando atrás, o asana, a prática física, é um dos 8. Portanto, como veem, há muito mais além do tapete, onde nós estamos a praticar, a fazer figuras com o corpo. Posições. Há a parte em que nós nutrimos a nossa própria vida e que tomamos consciência e que temos práticas de amor próprio. Também há a prática de ter consciência social e tratar bem os outros. Não é? Isto é yoga, é uma filosofia de vida. Temos a prática da respiração, do asana, e que leva até à meditação mais profunda, onde nós transformamos a nossa vida. Então o yoga é um oceano de conhecimento, por isso é que a gente vai lançar próximos episódios, vamos estruturar. O yoga é uma tradição, é uma prática de 3.000 anos, então vem com uma bagagem. E não é possível a gente
expor essas ideias aqui, então vamos criar mais episódios. Talvez a Cristina também vai colaborar, porque ela tem feito isso, tem ajudado as pessoas vêm aqui para o estúdio dela, este é o estúdio dela, e as pessoas sentem-se bem, as pessoas tornam-se as melhores versões delas mesmas. O yoga tem o seu como é que se diz? Tem o seu benefício espiritual, mental e físico. Eu acredito que isso é suficiente. Para uma pessoa conseguir manejar a vida de uma forma decente, porque ninguém está isento a problemas, eu acho que o yoga apoia demais. A questão é que nós vamos ter sempre problemas e a vida vai nos dar sempre desafios, até porque isso faz parte do nosso crescimento, de desenvolvimento espiritual. Sim. Vão-nos sendo apresentados desafios na vida, não é? E nós vamos aceitando esses desafios. E há formas de o fazer. Nós podemos reagir, não é? Ou podemos responder com consciência aos desafios. E é esta a prática do yoga, é aprender a não reagir, mas sim a responder. E eu não sou perfeita, eu reajo imensas vezes. De antes reagi, nem tinha consciência que estava a reagir. Hoje em dia já tenho consciência que estou a reagir e dou um passo atrás, respiro fundo e respondo. Mas é positivo. É positivo, porque... mas não sou perfeita e muitas vezes acham que eu sou algum guru. Não sou nada, eu sou igual a toda a gente. Sim. Tenho feito um caminho, este caminho que me tem ajudado, não é? Portanto, tenho conhecimento, já tenho mais conhecimento do que alguns de nós. Voltando para aquilo que eu comentei sobre o presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, eu acredito que ouvi assim por alto, acho que ouvi consigo também. E eu também ouvi de alguém. Que o presidente implementou isto. E foi meditação nas tropas em Moçambique há muitos anos atrás. Nas Forças Armadas, não é? E eu hei de investigar essa história melhor, porque acho linda. Independentemente se já foi praticado em Moçambique antes ou não, a questão aqui agora é que a gente já tem sítios próprios com profissionais. A Cristina é alguém que entende isto há bastante tempo e a informação que está aqui a circular neste momento, neste podcast, só tem um objetivo: é tentar melhorar o meio ambiente, a sociedade em geral, porque o fator stress é um dos fatores que tem matado mais as pessoas. O stress é um dos killers número 1 no mundo. E o yoga tem os seus benefícios. Essa informação é muito importante para melhorar a nossa sociedade. Cristina, diz-me uma coisa. Então, sempre vives cá, em Portugal? Como é que foi isto? Eu nasci em Moçambique. Na altura da independência, os meus pais foram para Portugal, portanto eu fui criada em Portugal, fui aos 4 anos de idade. Mantive a ligação com Moçambique porque os meus pais tinham aqui amigos daqueles família, amigos. Okay. E, portanto, vim umas vezes de férias, adorava este país e teve sempre a sensação, cada vez que vinha de férias, um dia eu vou ficar. Gostavas daqui? E da última vez que vim fazer uma consultoria curta. Portanto, já vim em trabalho, porque a minha vida não foi sempre dar aulas de yoga. Eu trabalhei no mundo corporativo 22 anos. Vim fazer uma consultoria e fiquei. Já não voltei. Já não voltei e estendi o prazo dessa consultoria e fiquei em Moçambique, isto em 2019, antes de Covid. Nisto fui fazer o meu curso de professora para a Índia, porque aqui havia uma professora muito boa, que é a minha professora, com quem eu pratico 2 vezes por semana, que viajava por vezes e eu ficava sem professor. Eu não sabia fazer a minha prática sozinha, assim tão bem, e queria aprender mais. E ela sugeriu-me que eu fosse fazer o curso de professora de yoga. Fui para a Índia fazer este curso na perspectiva de ter conhecimento suficiente para praticar sozinha e para aprender mais sobre a parte de filosofia, que eu gostava muito. Tem ashrams e não sei o quê. Exatamente. Fui para Goa e lá estive. E quando voltei, passado 1 semana ou 2, fecha tudo com Covid. Opa! Eu perdi a minha consultoria e fiquei em Moçambique. Disse, eu não vou voltar para Portugal, eu adoro este país, finalmente eu estou cá e vou ficar, é o meu país, eu quero cá estar. Sim. E comecei a dar aulas de yoga porque não tinha
emprego e pensei, já que eu estou aqui, vou fazer, mas sempre na perspectiva de que quando voltar tudo ao normal, eu vou ter o meu emprego de volta, vou praticar outra vez como aluna e não como professora. Não aconteceu o emprego, graças a Deus. Portanto, aqueles males que vêm por bem, chorei por ter perdido, primeira vez na vida que perco um emprego. Era uma porta que estava a ser aberta. Foi uma que me fechou, fecharam-me na cara mesmo, mas abriu-se a outra ali. E se nós não tivermos a escutar o nosso corpo e o nosso coração, não vamos ver aquela porta que está a abrir-se. Vamos chorar pelaquela que se está a fechar, não é? Sim. E nisto, comecei a dar aulas de yoga. Foi um desafio. Um desafio financeiro. Um desafio porque eu não tinha um espaço. Um desafio porque eu não tinha os alunos. É criar um negócio também, não é? Sim, eu sou uma pessoa da terra, eu preciso de dinheiro. E então, tudo foi um desafio. Que eu agradeço ao universo. Às vezes a gente diz assim, se tens as mãos cheias ou a segurar 2 objetos, não tens como receber mais nada. Nada. Tens que soltar um É para poder receber. O yoga fascina-me bastante, porque isto está tudo interligado. Espiritualmente, isto aqui é algo que me fascinou mesmo e eu queria mesmo trazer essa informação para Moçambique, porque tenho amigos, tenho conhecidos que sofrem de stress e ansiedade e este tópico é evidente. A gente tem a ciência a fazer o backup, quem quiser pode ir confirmar no YouTube, já existem estudos científicos feitos no laboratório com pessoas ligadas a computadores e que praticam o yoga, conseguem manipular o seu estado mental e isto é incrível. Aplicado, isto com certeza ou melhora a tua personalidade, o teu estado de ser e pode até mudar muita coisa na tua vida. Então esta informação que a Cristina está aqui a deixar também é só para vermos que a vida dela deu um change completamente. Uma porta fechou, foste a yoga, ou estás, não digo que chegaste onde querias chegar, mas estás muito melhor em relação a quando estavas já quase na depressão, quando houve aqueles... Já estava na depressão. Estava? Eu já estava na depressão. Eu estava numa depressão. Uma depressão que é a depressão mais perigosa que eu vejo tanta gente, que é a depressão em que continuas a sair à noite, a beber copos com os teus amigos, a fazer disparates para te esqueceres, para não sentires, não é? Porque é tão dramático, é tão doloroso que não queres sentir, então foges constantemente do teu eu e foge e continuas a trabalhar e continuas à procura no mundo exterior de coisas que te encham. Isto nunca vai acontecer. Não há nada no exterior que nos vai encher. Nunca o dinheiro vai ser suficiente, nunca os amigos vão ser suficientes, quando só procuramos no exterior. Nunca as festas, nunca os bens materiais, não é? Nunca as viagens, nunca nada disto. Nós podemos ter tudo e continuar tristes, infelizes. Tanta gente que tem tudo e não é feliz. Porquê? Porque está desencontrada com ela própria, não está em sintonia. Sim. E então é esta procura incessante no mundo exterior daquilo que nos pode encher os nossos vazios, não enche, só enche de vazio ainda mais. Ainda mais. Eu quero um carro. Tenho o carro, a felicidade terminou em 3 dias, quero mais. Quero outro. Então, o que ela está a dizer é exatamente isso. A felicidade que é preenchida com bens materiais não tem fim. Não. O início do nosso podcast tem um pequeno vídeo em que eu apareço com umas frases aí e uma das frases é as respostas estão dentro de ti. Dentro, sempre. Tu podes ir a gurus e podes ir a onde quiser. Mesmo o teu melhor professor te vai dizer, encontra a resposta dentro de ti. Dentro de nós. Cristina, fala-me um pouco do breathing. Eu tenho acompanhado aí no Netflix um documentário de Goop Lab, uma coisa assim, está-me a fugir a memória. O Goop, sim, da Gwyneth Paltrow. Fizeram algumas experiências e... Com o Iceman. Exatamente, o Wim Hof. Wim Hof. Olha, aquilo ali devia ser divulgado em Moçambique. Aquilo é extraordinário, não tem nada a ver com religião. Eu não gosto de debater religião, eu não sou de debater religiões, porque a religião vai criar mais polémica. Então, aqui estamos a falar da ciência da fisionomia. O Wim Hof, o que é que ele diz?
ele diz que certo método de respiração pode desenvolver tuas habilidades artísticas, de desporto, quer dizer, altera com o teu Estado de mindset. consciência. Fala-me um pouco disso. Bem, o método Wim Hof, eu não sou expert, eu faço os pranayamas do yoga, que são técnicas respiratórias, há várias, com alguns objetivos comuns e com algumas particularidades que as distinguem umas das outras. Temos práticas de hiperventilação para ativar toda a circulação, ativar o corpo, práticas de respirações mais calmas em que visam precisamente trazer a calma ao corpo. A parte... Porquê é que a respiração é tão importante? Já falámos há bocado que ajuda nesta união. É através da respiração que nós conseguimos unir este corpo e esta mente no momento presente. Se nós fizermos outra vez uma breve experiência em que só estamos de olhos fechados a sentir, a seguir a respiração, tenho a certeza que não há nenhum pensamento a decorrer agora na nossa mente. É impossível, ok? Porque nós estamos focados. E daí a prática da meditação. Porquê é que vem primeiro a prática do pranayama? Porque ele desbloqueia os canais energéticos, ok? Os canais energéticos do nosso corpo, tanto como o asana. Então o prana, a energia vital, pode já correr pelo nosso corpo, alimentando todas as células do nosso corpo sem bloqueios, porque nós temos muitas vezes energia bloqueada. O pranayama, prana, energia vital, pranayama é a técnica de ativar o prana. E com esta... Pranayama, life force, Life force. a força da vida. Se fores deixar de respirar, sem comer ficas 2, 3 dias, sem respirar ficas Nada, não 3 fica... minutos. Certo. E isto para dizer que nós somos, mais uma vez, nós somos seres espirituais numa existência terrena. Ora, o nosso corpo é matéria. Se não houver vida, energia, o que é que nós somos? Estamos mortos, não é? Somos só um monte de ossos e de carne, músculos que não têm interesse nenhum, não servem nada. Só servem porque nós temos uma energia que corre dentro de nós. E não é nas nossas veias, é dentro de tudo. Corre dentro de nós uma energia. E esta energia tem que ser ativada, tem que ser explorada. Do ponto de vista que tu estás a tentar entrar um bocadinho mais científico, o que é que acontece? Nós temos o sistema nervoso autónomo, não é? O que é um sistema nervoso autónomo? A parte do sistema nervoso que é responsável por fazer bater o nosso coração. Nós não fazemos bater o nosso coração, certo? Certo, é. Por fazer a nossa digestão acontecer. Nós não mandamos o estômago começar a fazer a automático. digestão. É automático. E também a parte respiratória. A parte respiratória tem uma nuance que é nós conseguimos controlar também a nossa respiração, enquanto não conseguimos controlar a nossa digestão. No fundo, depois acabamos conseguindo controlar melhor ou influenciar quando nós conseguimos controlar a nossa respiração. Quando e depois temos o outro sistema nervoso, que é o sistema nervoso que é responsável por fazer mexer o meu braço. Eu digo que quero levantar a minha mão e a minha mão levanta. Okay? Este não é autónomo, este é comandado por mim. Então, neste sistema nervoso autónomo temos a parte que é responsável pelo fight, flight or freeze, quando nós apanhamos um susto, alguém nos buzina na rua e nós percebemos que vem um carro contra nós, o nosso corpo o que é que faz? Contrai, não é? Nós começamos a libertar adrenalina, cortisol, todas as hormonas que nos ajudam a estar completamente focados no momento e que nos ajudam o nosso corpo a sobreviver, um instinto de sobrevivência. E nesse caso, o que é que acontece? A energia fica dentro do corpo, ficamos assim, não é? Tudo fica tensionado. Sim. O que é que acontece normalmente quando temos quase um acidente, acabamos não tendo? Muitas vezes começamos a chorar no fim, não é? Um bocadinho fazemos... E depois é um alívio, não é? É o corpo naturalmente, o nosso sistema nervoso parasimpático, responsável pela digestão rest and digest, a vir atenuar o outro. Então nós andamos sempre com um e outro a subir e a descer, eles vão se equilibrando,
há uma homeostase. O que é que acontece no nosso dia-a-dia, na nossa vida? O nosso corpo percebe várias vezes que estamos em perigo. Perigo porquê? Porque estamos com prazos, deadlines, temos os filhos, temos não sei o quê, estamos sempre em tensão, mas não ativa o outro sistema parasimpático para Arrefecer o outro. arrefecer o outro. O que é arrefecer? Tirar a adrenalina, o cortisol, baixar esses níveis. O que é que acontece quando mantemos a adrenalina, cortisol dentro do nosso corpo? O cortisol é o responsável pelo stress, não é? Sim. Ficamos sempre a viver em stress, sempre. E não conseguimos ter qualidade de vida, começamos a andar sempre Tenso já. Como é que nós ativamos o outro? Como é que se nós fôssemos animais selvagens, isto tudo acontece naturalmente porquê? Porque o animal selvagem não tem este córtex tão grande. Como nós somos seres pensantes, interferimos no processo. Okay? Como é que nós conseguimos ir ao sistema parasimpático e dizer agora ativa-te lá para me acalmares? Respiração. Okay? Mensagem. Respiração. Então, se nós fizermos como ter este sistema parasimpático, nervoso parasimpático, vai ser ativado e cada vez conseguimos ir mais rapidamente ativá-lo para desativar o outro, para equilibrar. E então entramos numa homeostase, num estado de equilíbrio, que é um estado que nos permite, lá está, acalmar as ondas do nosso cérebro, entrar em meditação e deixar que a nossa... Tem uma dica. Sempre que encontrares numa situação de agitação, medo, pânico, frustração, o que for, a Cristina aqui está a dizer, ela Respirar. vai respirar. Ela vai deixar uma técnica, se existem milhares de técnicas. Falamos aqui do Wim Hof, que é banho gelado e certa hiperventilação. Aquilo cria-te uma alucinações e deixa-te hiperventilado. Então, tem uma dica. A Cristina também vai deixar aqui uma dica e depois, se quiserem vir presenciar com um guide, porque o yoga, a meditação, precisa de um guia profissional para não cometermos alguns erros. Então, quem quiser, depois a gente deixa aí o endereço e o contacto da Cristina, podem aproximar ao estúdio dela e presenciar isto um para um, se quiserem mais privacidade e sentirem o que é que a gente está aqui a falar hoje. O breathing é mesmo importante. É super importante e, aliás, toda a gente sabe pela nossa vida, o que é que nos dizem sempre quando nós somos crianças, ou até quando não somos crianças, o que é que a nossa avó nos diz ou a nossa mãe? Respira fundo, certo? Quando estamos a dizer, respira fundo, e é isto, é respirar com consciência. E nós podemos sempre parar tudo, ir à casa de banho, até no trabalho, para tudo. Em vez de ir só à casa de banho, fazer aquilo que temos de fazer na casa de banho, fica lá mais um bocadinho. Fica lá sozinha. Traz consciência da respiração. Inspira em 4 tempos, expira em 6 tempos. À medida que vamos fazendo isto, pelo nariz, fecha os olhos e faz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois, passado 1 minuto, ou uns 4 ou 5 ciclos, vê como é que te sentes. Faz a experiência, podes também fazer a experiência neste momento, é fácil. A Navy, os militares norte-americanos, o Navy SEAL, os soldados americanos, eles têm um modelo de respiração deles, criado pela CIA também, que é 4-6. E aquilo ajuda o quê? Eles contam num território de uma ação, uma operação, é normal um humano entrar em estado de pânico, porque é uma ação corpo real. A proteger-te, é o corpo a proteger-te. E eles têm esta técnica, que eles fazem 4 segundos, inspirar e 6 ao tirar, e param ali uns 3 e depois voltam. O que é que aquilo faz? Põe eles focados na missão, de volta para o presente. Volta para o interior, volta para o presente. É isso que nós queremos quase todos. Mesmo as pessoas que me chegam aqui ao estúdio e dizem que querem aprender a fazer pinos ou querem emagrecer, eu digo sempre, isso vai acabar acontecendo.
mas não é o primordial, não é o objetivo. E eu sei que no fundo a maior parte das pessoas não tem esse objetivo. Tal como eu fui procurar yoga e disse, claro que o meu objetivo era a asma, esse era o fácil de dizer, mas eu não disse ao meu professor na altura que eu estava numa depressão e que a minha mãe tinha morrido e que eu precisava de ajuda. Não foi isto que eu disse. Acabei dizendo passado uns tempos, não é? Porque as pessoas também têm alguma dificuldade em abrir a sua intimidade e a vulnerabilidade é difícil. E então a maior parte das pessoas que procura yoga já sabem que vai ser diferente do ginásio, por isso é que vêm aqui e não vão para o ginásio fazer Acho os dois exercício. Complementarem, viras uma máquina. Isso sim. Tipo, é força física. O meu marido física. faz yoga e o surf dele melhorou muito. E como muita gente, muitos atletas de competição fazem yoga para melhorar a sua performance no desporto. Resumindo, só para dividir em 3. Yoga, o que a Cristina esteve a dizer, são posições, posturas. Isto faz com o quê? Tens uma maior flexibilidade, tens algumas dores e consegue minimizar ou até curar. Tens a respiração que a Cristina acabou de explicar, que é SOS, ansiedade, pânico, o que for, stress. Aquilo põe-te regularizado. E depois tens, não me falha aqui a memória, o que é o yoga, é o breathing. Respiração e meditação. Meditação. É aquela coisa que toda a gente diz que é um bicho de 7 cabeças. Há muitos mitos da meditação. Então a primeira frase que eu ouço é: eu não consigo. Ora, como é que não consegues? Toda a gente consegue. Claro que consegues. Tens de ser guiado, tens que saber, tens que aprender como é. A meditação não consiste em nós esvaziarmos a cabeça. É impossível, somos seres com um cérebro, e esse cérebro existe para alguma coisa. Exato. Não é? Nós pensamos, temos pensamentos. O que nós não queremos é ter um monkey mind, que nós sejamos um macaquinho que salta de galho em galho, de pensamento em pensamento. Não. O objetivo da meditação é observar, sem julgar, sem nos julgarmos a nós e conseguir separar. Ou seja, estão lá os pensamentos, vamos olhar para eles como se fossem um filme do Netflix, ok? Testemunhar de fora. Testemunhas, olhas, tens consciência, mas não alimentas. Há estudos que dizem que um pensamento dura 18 segundos e que só dura mais quando nós o alimentamos. Então, a prática da meditação é a observação, não é só dos pensamentos, é das nossas emoções e sensações físicas. De vez em quando estamos com uma dor. Se nós dermos atenção à dor, para onde a nossa energia vai, o foco vai. Ora, se nós alimentarmos a dor, ela vai crescer. Se nós alimentarmos um pensamento, ele vai crescer. Com meditação nós aprendemos a esvaziar. Mas não é esvaziar em esforço. É a acalmar, dizer assim: ok, pensamento, podes vir à minha casa, és bem-vindo, eu vou-te abraçar com compaixão, sem julgamento, mas vou-te convidar para sair logo a seguir. E talvez haja um segundo da nossa vida em que fica tudo vazio e naquele momento vazio tu dizes: estou cá, estou no presente e encontras-te a ti. E logo a seguir vem outro e vamos fazer a mesma prática. Recebemos, abrimos a porta, abraçamos, deixamos ir. Então a única diferença aqui que eu estou a reparar é a meditação não é algo que fazem esforço. Fazer esforço. Não. A meditação é apenas testemunhar o pensamento, estavas a dizer. Testemunhar. E deixar, receber e deixar ele passar. Qual é que é a diferença da maior parte das vezes quando tu estás distraído e eu te pergunto: o que é que estavas a pensar? Se calhar tu já nem me sabes dizer. Se tu tiveres um mindful brain, tu vais dizer: eu já estava outra vez a ir para aquele meu padrão, já estava outra vez a pensar na agenda. Mas eu soube que estava a pensar nisso porque eu tenho tanta prática que eu percebi e larguei. E voltei outra vez ao meu estado de calma. Mas então isto é como em geral, seja artista, cantor, ator, executivo, bancário, o que for. Se tiver este domínio, eu tenho quase a certeza de que a pessoa consegue desenvolver ou melhorar ou produzir qualidade. Claro. Porque o que é que nos afeta? É o pensamento sem parar.
Que toma conta da nossa toma vida. conta da nossa... Total. Total. Uau, isto é algo para se escrever, anotar. E Isto é quando nós esvaziamos, lá estavas tu a dizer há bocado, não é? Quando nós largamos, let go, quando nós largamos, o que é que acontece? Abrem-se tantas novas oportunidades que nós não estávamos a ver, não é? E se nós esvaziarmos a nossa mente durante um bocadinho, conseguimos ver tão para lá. E quando estamos perdidos e quando não sabemos o nosso propósito, se calhar, nestes momentos, podemos perguntar ao nosso corpo: qual é o meu propósito de vida? E sem querer o outcome, sem querer a resposta, sem ansiar, porque nós queremos sempre, não é? Nós queremos ser compensados, nós queremos respostas. Não. Sem querer a resposta, deixa que ela venha. Talvez ela venha hoje, ou amanhã, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês. E vais praticando. E vais encontrando a resposta naturalmente. É um processo. É um processo. Não podemos querer tudo para amanhã, mas começar é importante. A Cristina vai deixar aqui um exercício, o favorito dela, a respiração. Que ela Da respiração. E pronto, a meditação é individual. Ela também já explicou que é somente testemunhar, porque não é possível o ser humano não ter pensamentos. Pensamentos é frequente. Nós pensamos. É só filtrar, ou seja, acalmar, desacelerar, aceitar e deixar passar. Então, Cristina, dê-nos lá aqui um exercício-chave, aquele master da respiração que tu usas em situações de stress. Então, primeiro descruza as pernas, que é para a energia fluir, e põe os pés bem assentos na terra, okay? Se estejas em pé ou sentado, pés na terra. Fechar os olhos é essencial, as palmas das mãos nas pernas, ou para cima, ou para baixo para enraizar, para cima para energizar. É uma escolha nossa. E aqui eu começo a inspirar em 4, como dizíamos há bocado. 1, 2, 3, 4. Eu retenho a respiração 6 tempos, 6 segundos, expiro 6 segundos e retenho a respiração fora dos pulmões 6 segundos. E então repito 4 vezes pelo menos. 1, 2, 3, 4, retenho. Expira 1, 2, 3, 4, 5, 6, retém e continuo e vou observando o vazio que fica quando retenho o ar fora e dentro dos pulmões. E neste vazio vou sentindo o coração a bater e vou sentindo outra coisa importante, que é os ombros a relaxarem, a cara a ficar mais sorridente e a saírem todas as rugas da cara. E vou repetindo mais uns ciclos. E quando abro os olhos, passado 4 ou 5 ou 6 ciclos, normalmente, eu já consigo estar outra vez calma. E este é a minha técnica favorita, porque posso fazer em qualquer sítio, ninguém está a perceber que eu estou a fazer isto. Se estiver na rua, ponho os óculos escuros para não estarem a perceber que eu estou de olhos fechados. Menos a conduzir. Menos a conduzir. A conduzir não se faz meditação, a não ser respiração, quando alguém me está a irritar muito no trânsito, também se pode fazer. E quando temos muita tensão aqui dentro, em vez de expirar pelo nariz, podemos expirar pela boca. Quando nós expiramos pela boca, sai mais energia estagnada no corpo. Eu já sinto equilibrado. Esta energia, calma, esta não é? calma, esta serenidade. Olha, pessoal, a gente vai fazer sempre um episódio 2, 3, 4, desde que esteja a trazer benefício para mim, para a Cristina, para a sociedade. A Mastery Talks está aqui mesmo para trazer informações onde os moçambicanos podem procurar e encontrar que vai agregar valor. Por exemplo, este tópico aqui tem tudo a ver com o bem-estar do ser humano. Tudo a ver. E se não estás bem,
não estás alinhado, não vais produzir em qualquer área de uma forma. Não vais produzir qualidade se não estiveres alinhado. Este tópico é muito, muito importante. A gente vai deixar o endereço na descrição sobre a Cristina. E pessoal, façam o vosso próprio teste. É free. É free porque não tens que pagar balúrdios e o quê? É um teste que vais fazer para ti mesmo, que vai-te agregar valor para toda a vida. E pessoal, deixem alguns comments aí, quem está interessado, quem tem interesse nesses tópicos, e contactem a Cristina para ter uma experiência one-to-one, pessoalmente, e tentem implementar isto nas vossas vidas. Cristina, tens alguma mensagem assim que gostarias de deixar? O que é que tu achas mesmo que a sociedade moçambicana, nós moçambicanos... Não só moçambicana, acho que todos nós, não é? Globalmente precisamos de estar mais em contacto com o nosso ser superior, com o nosso verdadeiro eu, e com isto conseguirmos trazer mais felicidade às nossas vidas. Sem dúvida. E eu estou disposta para responder a perguntas. Pelos vistos tens comments no teu podcast, portanto eu estou disponível. Pode ser no Instagram, as pessoas mandam mais sim. mensagem no Instagram. A mim podem me perguntar, eu hei de responder sempre, nem que demore uns dias, mas estou disponível. Cristina, foi... É assim, a gente já sabia que não havíamos cobrir tudo. Não, mas conseguimos. Isto aqui é enorme. Então, a gente conseguiu cobrir um pouco da meditação, para o pessoal conseguir ter uma ideia do que é, o que não é, a respiração e como é que as técnicas respiratórias e o asana, a prática física do yoga. Que até foi o que acabámos falando menos, mas... eu acredito que deu para dar um... Deu para dar um toque. O resto é com o pessoal e pronto, agradecer a todos os patrocinadores, todos que acreditam neste podcast e todos que estão nos a apoiar. O objetivo é este, eu repito sempre, a gente só quer trazer informações que vão agregar mesmo valor, vão melhorar a sociedade. E hoje tivemos aqui um episódio fantástico, a Cristina aqui trocou um pouco das ideias conosco e pronto, expôs também a história da vida dela, que é de uma certa forma impactante, porque ela teve uma transformação e com tudo o que passou. E a mensagem que ela deixou aqui hoje é muito positiva. Cristina, muito obrigado. É essa a mensagem que eu quero deixar, é positividade, e é possível. Nós vamos esperar por o episódio 2. Eu acredito que brevemente vamos criar uma série. Vamos dividir em nutrição, meditação, o yoga, o breathing. Vamos chamar profissionais mesmo, que entendem nesta área, para poder trocar ideias. E a Cristina vai sempre ser uma das nossas convidadas, com muito, muito orgulho. Obrigada. E vamos fazer de tudo para tentar trazer esta mensagem que tenho a certeza absoluta que vai mesmo beneficiar as pessoas em geral. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Thank you. Obrigada. Agradeço. Olha, o que está a apanhar mais informações é